Capítulo 24. Oconco e seus companheiros de prisão foram libertados assim que a multa foi paga. O comissário distrital tornou a falar-lhe sobre a grande rainha, sobre paz e bom governo. Mas os homens não pareciam escutar. Limitaram-se a continuar onde estavam, sentados, olhando para o comissário e seu intérprete. Finalmente, receberam de volta seus sacos e seus facões embanhados e foram dispensados. Levantaram-se e saíram do tribunal. Não conversaram entre si, nem falaram com ninguém. O tribunal, tal como a igreja, fora construído a uma pequena distância dos limites da aldeia. O caminho que unia o edifício a outro era muito percorrido, porque também levava ao córrego, que ficava pouco adiante do tribunal. Era um caminho largo e arenoso. Os caminhos eram sempre largos e arenosos na estação seca. Mas quando as chuvas chegavam, o mato crescia, espesso, nas duas beiras da estrada e avançava sobre ela. Era a estação seca agora. À medida que andavam em direção à aldeia, 6 homens encontraram mulheres e crianças que se dirigiam ao córrego com suas bilhas d'água. Mas a expressão dos 6 era de tal modo carregada e terrível que as mulheres e crianças não lhes diziam "no", ou seja, bem-vindo. Limitavam-se a se afastar do caminho para deixá-los passar. Na aldeia, pequenos grupos de homens foram se juntando a eles, até formarem uma massa considerável. Caminhavam em silêncio. À medida que cada um dos 6 chegavam ao seu compound, entrava, e uma parte do grupo entrava com ele. Em toda a aldeia sentia-se uma agitação silenciosa e reprimida. Exirma tinha preparado algo para o pai comer assim que se espalhou a notícia de que os 6 homens seriam libertados. Levou-lhe a comida a Obi. Ele comeu distraidamente. Não sentia apetite. Comia apenas para satisfazer a filha. Todos os parentes e amigos haviam se reunido no Obi de Oconco, e Obierica insistia neste momento para que ele comesse. Ninguém mais falava, porém observavam os compridos lanhos nas costas de Oconco, onde o chicote do carcereiro cortara a carne. À noite, o pregoeiro tornou a percorrer a aldeia. Batia o agogô a anunciar que outra reunião se realizaria na manhã seguinte. Todos sabiam que, finalmente, o Muófia iria se pronunciar sobre o acontecido. Oconco dormiu muito pouco. A amargura de seu coração misturava-se agora uma espécie de excitação infantil. Antes de ir para a cama, tirara para fora seu traje de guerra, no qual não tinha mexido desde o retorno do exílio. Sacudira o saiote de ráfia e examinara o alto cocar de plumas e o escudo. Estavam em estado satisfatório, pensara consigo mesmo. Deitado na cama de bambu, pôs-se a recordar o tratamento recebido no tribunal do homem branco e jurou vingança. Se o Muófia se resolvesse pela guerra, tudo bem. Mas, se decidisse se acovardar, ele se vingaria por conta própria. Recordou-se de guerras passadas. A mais sobre, em sua opinião, fora a campanha contra Ezique. Naquela época, Okudo ainda estava vivo. Okudo entoava uma canção guerreira como ninguém. Não era um lutador, mas sua voz conseguia transformar todos os homens em leões. Homens de valor já não existem, suspirou Oconco, relembrando os grandes dias do passado. Ezique jamais esquecerá como atuamos naquela guerra. Matamos 12 de seus homens, e eles só mataram 2 dos nossos. Antes que se encerrasse a 4ª semana de mercado, eles já pediam paz. Bons tempos aqueles, quando os homens eram homens de verdade. Enquanto pensava em todas essas coisas, ouviu à distância o som do agogô. Ficou atento, mas mal podia ouvir a voz do pregoeiro, ainda muito fraca. Revirou-se na cama, e as costas lhe doeram. Cerrou os dentes. O pregoeiro aproximava-se cada vez mais, e, por fim, passou ao lado do compound de Oconco. O maior problema em Umuofia, pensou Oconco amargamente, é o covarde do Egonuane.
Com a lábia que tem, é capaz de transformar fogo em cinza fria. Quando ele fala, comove nossos homens, que ficam sem força. Se todos há 5 anos tivessem ignorado sua sabedoria feminina, não teríamos chegado à situação em que hoje nos encontramos. Rilhou os dentes. Amanhã ele vai dizer a todo mundo com certeza que nossos pais jamais lutaram numa guerra culposa. Se lhe derem ouvidos, eu os abandonarei e planejarei minha própria vingança. Novamente a voz do pregoeiro se tornara fraca, e a distância ia dissolvendo a aspereza metálica do agogô. O conco virava e se revirava na cama, extraindo um certo prazer das dores que sentia. Se amanhã Egonuane falar sobre uma guerra culposa, eu lhe mostrarei minhas costas e minha cabeça. E rilhou os dentes mais uma vez. Ao nascer do sol, a praça do mercado começou a se encher. Obierica já estava à espera, em seu obi, quando o conco apareceu para chamá-lo. Pendurou num dos ombros o saco de pele de cabra, no outro o facão embainhado, e saiu para juntar-se ao amigo. A cabana de Obierica ficava perto da estrada, e ele via todos os homens que passavam, dirigindo-se à praça do mercado. Cumprimentara muitos dos passantes naquela manhã. Quando o conco e Obierica chegaram ao local do encontro, já havia tanta gente lá que, se alguém jogasse um grão de areia para cima, o grão não ia encontrar o caminho de volta até o chão. E continuava a chegar cada vez mais gente, vinda de todos os cantos das 9 aldeias de Umuofia. O conco sentiu a alma reconfortada diante da força representada por tão grande número de pessoas. Mas ele estava à procura de um homem em especial, o homem cuja língua tanto temia e desprezava. — Você já conseguiu avistá-lo? Perguntou a Obierica. — Quem? — Egonuane, respondeu o conco, cujo olhar esquadrinhava todos os cantos da imensa praça do mercado. A maior parte dos homens acomodara-se no chão, sobre peles de cabra. Alguns estavam sentados em bancos de madeira, trazidos de casa. — Não, disse Obierica, lançando um olhar pela multidão. — Ah, lá está ele, debaixo da paineira. Você tem medo de que ele consiga nos convencer a não lutar? — Medo? Eu não me importo com o que ele possa dizer ou fazer a vocês. Desprezo aquele homem e todos aqueles que lhe dão ouvido. Lutarei sozinho, se assim eu decidir. Os dois precisavam conversar quase aos gritos, porque todo mundo falava ao mesmo tempo e o barulho era igual ao de um grande mercado. Esperarei para ver o que ele vai dizer, pensou o conco. Depois falarei eu. Mas como é que você sabe que Egonuane vai falar contra a guerra? Indagou Obierica depois de algum tempo. Porque sei que ele é um covarde, replicou o conco. Obierica não ouviu direito toda a resposta, porque naquele preciso instante alguém tocou seu ombro e ele se virou para trocar cumprimentos e apertos de mão com 5 ou 6 amigos. O conco não se virou, embora tivesse reconhecido as vozes. Não estava com disposições para cumprimentar ninguém. Mas um dos homens tocou seu ombro e perguntou como ia passando o pessoal do compound dele. Tudo bem, respondeu ele secamente. O primeiro a falar ao povo de Umuofia naquela manhã seria Orica, um dos 6 homens que tinham sido presos. O Kika era um grande homem e um bom orador, mas não possuía o tom de voz tonitruante necessário a todo aquele que fala em primeiro lugar, para impor completo silêncio a uma assembleia do clã. Onieka sim tinha o tom de voz certo. Por isso pediram-lhe que dirigisse a saudação de praxe ao Umuofia antes que o Kika começasse a falar. Umuofia Kuenu, berrou ele erguendo o braço esquerdo e empurrando o ar com a mão espalmada. Ya, rugiu o povo de Umuofia. Umuofia Kuenu, berrou ele novamente, e outra vez e mais outra, voltando o rosto cada uma das vezes para uma direção diferente. E a multidão respondia. Ya! Depois fez-se um silêncio imediato. Depois fez-se silêncio imediato, como se houvessem jogado água fria numa chama crepitante. O Kika pôs-se de pé num salto e também saudou os companheiros do clã 4 vezes.
Em seguida começou a falar. Todos vocês sabem por que estamos aqui, quando deveríamos estar construindo nossos celeiros ou consertando nossas cabanas, quando deveríamos estar pondo em ordem os nossos compounds. Meu pai costumava me dizer, sempre que você vir um sapo saltando em plena luz do dia, é bom saber que algo ameaça a sua vida. No momento em que vi todos vocês, de manhã cedinho, chegando em massa para esta reunião, vindos de todas as zonas em que reside nosso clã, percebi logo que alguma coisa ameaçava a vida de todos nós. Fez uma pausa por alguns instantes e recomeçou. Todos os nossos deuses estão chorando. Idemile está chorando. Agbala está chorando. E todos os demais. Nossos pais mortos estão chorando por causa do vergonhoso sacrilégio que estão sofrendo e da abominação a que todos assistimos com nossos próprios olhos. Interrompeu-se de novo para afirmar a voz trêmula. Esta é uma grande reunião. Nenhum outro clã pode se gabar de possuir maior número de gente ou maior coragem. Mas estaremos todos presentes aqui? Pergunto a vocês, todos os filhos de Umuofia estão aqui hoje? Um longo murmúrio percorreu a multidão. A resposta é não, continuou Okika. Nosso clã foi rachado e muitos membros tomaram caminhos diversos. Nós, os que estamos aqui nesta manhã, permanecemos fiéis a nossos antepassados. Porém, alguns de nossos irmãos desertaram, juntando-se a um forasteiro para enodoar a terra de seus pais. Se lutarmos contra o forasteiro, teremos de combater esses nossos irmãos e talvez derramemos o sangue de membros do clã. Devemos, contudo, fazê-lo. Nossos pais jamais imaginaram, nem em sonhos, que algo semelhante pudesse acontecer, pois jamais mataram seus irmãos. Mas nunca houve um homem branco no meio deles. Por isso, precisamos fazer o que nossos pais nunca fariam. Perguntaram a Eneque, o pássaro, por que ele estava sempre voando. E Eneque respondeu, os homens aprenderam a atirar sem errar o alvo. E eu aprendi a voar sem pousar num galho. Precisamos erradicar este mal. E se nossos irmãos ficarem do lado do mal, devemos erradicá-los também. E isso deve ser feito já. Precisamos baldear esta água agora, enquanto ela ainda só alcança o nosso tornozelo. Nesse instante, houve uma súbita agitação na multidão, e todos os olhares se voltaram para o mesmo lado. Havia uma curva muito pronunciada na estrada, que ia da Praça do Mercado ao Tribunal do Homem Branco, e depois até o córrego. Por isso ninguém percebera a aproximação de 5 guardas, até o momento em que contornaram a curva e chegaram ao pé da multidão. Oconco estava sentado bem perto deles. Levantou-se num salto assim que o viu. Enfrentou o chefe dos guardas trêmulo de ódio, incapaz de pronunciar uma só palavra. O homem era corajoso e não cedeu terreno. Ali ficou, firme, com os 4 companheiros atrás dele. Naquele breve instante, o mundo também pareceu ficar imóvel, à espera. O silêncio era absoluto. Os homens de Umuofia, mudos, confundiam-se com o cenário de gigantescas árvores e trepadeiras, e esperavam. A magia foi quebrada pelo chefe dos guardas. Deixe-me passar, ordenou. O que é que você veio fazer aqui? O homem branco, cujo poder vocês estão fartos de conhecer, ordenou que esta reunião fosse suspensa. Imediatamente, Oconco desembainhou o facão. O guarda agachou-se para evitar o golpe. Foi inútil. O facão de Oconco abateu-se sobre ele 2 vezes, e a cabeça do guarda rolou pelo chão ao lado do corpo. O que antes parecia fazer parte do cenário criou vida, repentina e tumultuosamente. A reunião terminara. Oconco continuava parado, de olhos fixos no morto. Teve a certeza de que Umuofia não iria à guerra. Sabia disso porque haviam deixado os outros guardas escapar. O povo se entregara ao tumulto em vez de agir.
Distinguiu sinais de medo em meio a toda aquela desordem. Ouviu vozes perguntando: por que será que ele fez isso? Limpou o facão na areia e foi embora.